Fernando, existe uma modalidade de investimento no mercado que eu acredito que seja de interesse de muitos investidores, que são os fundos de investimento. O que a gente pode comentar sobre essa modalidade de investimento? Acho que o primeiro ponto é que ela é uma forma democrática de acessar certos produtos que apenas grandes investidores com grandes quantias conseguiriam acessar. O fundo de investimentos, acho que a principal característica dele é que ele é um condomínio, né, onde vários cotistas, vários investidores reúnem dentro desse CNPJ as suas aplicações financeiras para que um gestor profissional, uma pessoa que de fato está olhando o mercado, né, constantemente, possa tomar decisões de compra e venda de ativos com base no prospecto desse fundo, seja ele um fundo de renda fixa até um fundo de ações. Então também significa dizer que a pessoa que gosta de aplicar em fundos de investimento, ela está terceirizando, digamos, a responsabilidade da performance da carteira para o gestor. Exatamente, né? Acho que a grande questão aqui é que o investidor ele não precisa ser um especialista nessa modalidade de aplicação. Por exemplo, ele não precisa entender de análise fundamentalista para montar e compor uma carteira de ações. Ele pode, através de um fundo de ações, passar a tomada de decisão para um gestor profissional, para que ele, através da sua equipe, possam decidir quais são os melhores ativos, as melhores empresas a ser comprada na Bolsa de Valores naquele momento. Isso também pode ser atribuído a fundos de renda fixa, a fundos multimercados, em que tem uma diversificação de estratégia muito maior. Certo. Então, um exemplo para ficar bem prático, digamos, eu trabalho numa indústria de 8 a 10 horas por dia, minha função consome todas as horas do meu dia e eu coloco o meu dinheiro dentro de um fundo de investimentos para que aquele gestor performe o meu dinheiro, enquanto eu me preocupo com a minha atividade dentro da empresa onde eu trabalho. Exatamente, né? Acho que um ponto importante, além da figura do gestor, eu acho que um ponto importante é o assessor de investimentos, né, junto a esse cliente. Por que eu falo isso? Porque na indústria de fundos existe uma grande gama de gestoras, uma grande gama de estratégias diferentes e muitas vezes o cliente ele não sabe em qual fundo aportar o recurso. Um assessor ele pode sentar junto com o cliente e a quatro mãos desenhar uma carteira de fundos de investimentos. A tomada de decisão sempre vai partir do cliente em qual fundo alocar e aonde aportar o recurso depende da estratégia do gestor, sempre respeitando o prospecto e as análises, né, da equipe desse gestor. Acho que um ponto importante a se falar, né, que existem alguns indicadores no mercado de fundos de investimentos que muitos clientes acabam não observando, como por exemplo a questão da volatilidade do fundo. Se a gente for perceber, alguns fundos multimercados têm volatilidade de 5% até 20%, 25%, 30%. E um assessor de investimentos ele pode auxiliar o cliente em definir qual é o melhor fundo para aquele perfil daquele cliente. Então, continuando desse assunto de volatilidade, de indicadores que você comentou, Fernando, eu gosto muito de analisar o patrimônio líquido dos fundos. Uma métrica que a gente gosta, que eu particularmente gosto de olhar bastante, é o PL médio e o PL atual, onde aí eu consigo ter uma análise, pelo menos que inicial, se existe, digamos, uma saúde financeira dentro desse fundo de investimento. Não é o único indicador, não vai ser ele o único indicador a ser levado em consideração para tomar uma decisão. Mas o que mais a gente pode levar em consideração que você acha aí importante, além de volatilidade e patrimônio líquido? Acho que um ponto importante de se observar, né, conforme você mesmo falou, é a questão do patrimônio. É importante que o fundo tenha um crescimento patrimonial. Então, quando nós avaliamos o patrimônio médio do fundo e o patrimônio atual, a gente sabe se estão tendo mais aportes ou resgates dentro desse fundo.
Então é importante que o fundo ele tenha cada vez um patrimônio maior. Um outro ponto é a questão da volatilidade. Essa volatilidade depende dos ativos que compõem o fundo. Por exemplo, uma ação tem uma volatilidade muito maior do que um ativo de renda fixa. Então isso já mostra o nível de risco que eventualmente esse fundo tem. Acho que uma das métricas mais observadas num fundo de investimentos também é o índice Sharpe. Esse índice ele mede a relação de risco-retorno dos fundos. Basicamente, quanto maior o Sharpe, melhor é esse fundo. Então a gente avalia, por exemplo, dentro da categoria de multimercado, quais são os fundos que estão com maior índice Sharpe. Então o cliente ele sabe se a sua carteira ela tem uma relação de risco-retorno boa ou não. Certo. Fernando, a gente analisou agora aqui alguns aspectos importantes de rentabilidade, risco-retorno dos fundos, patrimônio líquido, né? Agora uma coisa também que influencia muito nas rentabilidades das cotas dos fundos de investimentos são os custos, né? Poderia falar um pouquinho sobre as taxas de administração, taxa de performance, como que elas funcionam? Isso, a taxa de administração, ela basicamente ela vai variar da categoria do fundo de investimentos. Por exemplo, fundo de renda fixa, provavelmente ele deve ter uma taxa de administração mais baixa do que um fundo de multimercado ou um fundo de ações. Essa taxa de administração ela serve para pagar os custos do fundo de investimentos, que nada mais é do que um CNPJ na qual compõe o capital dos cotistas, dos clientes que estão dentro desse fundo. Quando a gente fala de taxa de administração, é importante salientar que na lâmina dos fundos, a rentabilidade que aparece nela já está descontada a taxa de administração, já é uma rentabilidade isenta dessa taxa. O que não está descontado ali é o imposto de renda que ainda será debitado, dependendo do prazo em que o cliente ele vai resgatar o seu investimento. A questão da taxa de performance é um ponto importante, porque eu prefiro pagar uma taxa de performance para um gestor que me entrega resultado do que não pagar a taxa de performance e não ter resultado nenhum num determinado fundo, né? Então, muitos investidores eles pensam assim, eu não vou aportar recurso nesse fundo porque ele tem taxa de performance, mas essa taxa ela é sobre o resultado. Então, o gestor ele vai estar muito mais comprometido em gerar resultado para o fundo, porque se o resultado acontecer, ele também ganha. Então, taxa de administração e taxa de performance ela tem que ser avaliada sim. A gente viu muitos fundos de investimentos de renda fixa com taxas extremamente altas, num cenário, né, de redução da taxa Selic, num cenário de baixo retorno dos títulos de renda fixa, é importante que o fundo ele tenha uma taxa de administração mais baixa. Certo. É comum a gente ver ainda no mercado, né, fundos de investimento em renda fixa com taxas altas quando a gente está falando de bancos comerciais tradicionais. A gente já costumou ver fundos de investimento em renda fixa com taxas de administração em torno de 3%, 4%, sendo que o ideal, digamos, para um fundo de renda fixa é no máximo 0,5% ao ano, correto? Exato. Fernando, como a gente está no Brasil, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre impostos, tributação, né? Como que funcionam os impostos? Existe alguma modalidade de fundo que não existe imposto de renda, por exemplo? Sim, existe. Quando nós falamos de imposto, né? Sobre fundos de investimento, a gente tem que entender a categoria do fundo. Fundos multimercados, fundos de renda fixa, eles seguem a tabela regressiva que vai de 22,5% até 15%, dependendo do prazo em que o cliente deixa o recurso dele investido. Para fundos de ações, ele já vai ter a tributação de 15%, que é a menor do mercado. E alguns fundos, inclusive, não têm tributação, como é o caso dos fundos de debêntures incentivadas. Esses fundos estão isentos de imposto de renda. Então agora, para a gente realmente aplicar, né, Fernando? Como que o investidor ele pode ter acesso a esses fundos de investimentos na prática? É importante o investidor ele ter a ciência de que se ele está num banco comercial, provavelmente ele só vai ter acesso aos produtos desse banco comercial. Quando ele fala de um banco de investimentos, nós estamos falando, por exemplo, no caso do BTG, com mais de 300 fundos dentro da plataforma.
Então, o cliente ele abre uma conta, um cadastro dentro do banco de investimentos. A partir do momento que esse cadastro ele é aprovado, ele já vai ter acesso a esses 300 fundos e basta ele entrar lá na área de investimentos, fundos de investimentos, e escolher qual dos fundos ele deseja fazer o aporte. Então, alguns fundos partem de R$500, outros fundos são 5 mil, outros fundos são 25 mil reais. Aí vai depender muito do tipo de fundo e da gestora. Mas, basicamente, é abrir uma conta, fazer a transferência do recurso e, a partir dali, escolher quais produtos ele quer aportar aquele recurso que ele transferiu. Ótimo, bem prático, digamos, né? Muito prático. Tá. Uma coisa que é importante a gente esclarecer é que fundos de investimentos não têm a garantia do FGC. Exatamente. Certo.